Boa noite, eu sou o Tom, estou te recebendo nos estúdios da Igreja Evangélica da Viliara para mais um culto noturno. Você é muito bem-vindo, quer você seja alguém da nossa comunidade, quer você seja alguém que esteja espalhado pelo mundo, mas que queira acompanhar nessa noite mais uma meditação sobre a palavra. Hoje é domingo 16 de janeiro, estamos iniciando mais um ano e eu fico honrado de estar com vocês e nessa noite poder compartilhar uma reflexão. Antes disso, eu queria saudar todos que estão nos ouvindo, desejar que vocês tenham um ano na presença do Senhor, quer a gente enfrente obstáculos e desafios, quer possamos desfrutar de momentos de alegria, que todas essas coisas você desfrute aos pés do trono de Deus, na presença do Senhor. Esse é o meu voto para você ao longo do ano todo. Que você seja muito abençoado, que você tenha experiências com Deus e que a presença dele seja constante em todos os dias da sua vida. Nós sabemos que estamos entrando num ano com muitas incógnitas ainda. A pandemia começou o ano dando ali mais um sinal da sua presença com essas variantes, com a variante Ômicron e com essa nova versão da influenza. Mas em todas essas coisas, nós cremos no poder de Deus e seguimos com fé em Jesus Cristo. Temos como também, antes de iniciar a reflexão dessa noite, algumas pautas de oração que quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que nós somos gratos a Deus pelo irmão Silvio, depois de mais de 200 dias hospitalizado, está continuando o seu tratamento em casa. Tratamento esse da Covid, da qual ele foi acometido no início do ano passado e do qual ele teve ali consequências e complicações da doença, precisou permanecer internado quase que o restante do ano todo, mas recentemente está em casa e é motivo de agradecimento, mas também que nós possamos continuar orando por ele para que ele tenha recuperação plena e sem sequelas e que possa então voltar à sua vida comum. Também quero compartilhar com vocês nossas orações pela Helena, a Helena, filha do presbítero Rui Mota, a esposa do Fábio. Ela teve um aneurisma, está internada, continua passando pelos tratamentos e cirurgias delicadas pelo qual o tratamento que ela precisa ser submetida exige, mas nós temos dia a dia, junto com a família, tendo boletins diários, acompanhando a evolução e o cuidado de Deus, e por isso estamos muito ali próximos, vendo cada milagre que a cada dia tem acontecido. Mas continuamos como uma família espiritual, orando pela Helena, orando para que ela também não tenha nenhum tipo de sequela, orando pela família, orando pela restauração plena da saúde dela, que quanto mais rapidamente possível ela puder estar em casa com marido e filhos. Se você tem algum membro da família que esteja hospitalizado, se você está enfrentando alguma questão de enfermidade, eu também vou orar por você. Sei que muitos estão gripados, muitos estão aí com uma infecção ou reinfecção pela Covid, mas também sabemos que as pessoas estão enfrentando outro tipo de enfermidade. Isso também é motivo de orarmos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, não só, Senhor, o caso dos nossos irmãos Silvio e a Helena, mas de todo aquele, Senhor, que na nossa comunidade ou que estão nos assistindo nesse momento, estejam enfrentando desafios, dificuldades com enfermidade, seja própria, seja com um familiar ou com algum ente querido. Que a manifestação do seu poder, Senhor, se manifeste na vida dessas pessoas, trazendo paz, ampliando a fé, cuidando, Senhor, de toda a equipe médica, enfermeiros que trata dessas pessoas, mas mais do que isso, Senhor, pedimos uma intervenção milagrosa do seu poder para que haja plena restauração da saúde, plena recuperação e que a enfermidade seja totalmente extinguida e que haja saúde na vida deles. Aproveito, Senhor, também para colocar diante de Ti todos que estão ouvindo esta mensagem, para que sejam também abençoados com a presença do Espírito Santo, para que sejam conduzidos nessa reflexão e que possam ver em suas vidas o poder da palavra se manifestar. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Na sequência, antes de eu chamar o pessoal do louvor, para que a gente possa ter um momento de adoração, também com música, eu quero convidar você para participar com a gente também nos momentos de dízimo e oferta. A IEV é uma igreja que este ano está completando 50 anos. Somos uma igreja
que não é adepta da exploração de ninguém. Pelo contrário, nós entendemos biblicamente que é responsabilidade dos filhos de Deus a coparticipação no sustento da igreja e no sustento dos missionários, daqueles que estão envolvidos com a pregação e com missões no reino de Deus. Assim sendo, não só a nossa igreja, nossa estrutura, que também tem contas mensais para pagar, mas todos os missionários que ao redor do Brasil e no mundo que fazem parte da nossa comunidade, que são sustentados por nossa igreja, e também as famílias que são abençoadas com cestas básicas mensalmente, são todas ações que biblicamente entendemos que é de responsabilidade da igreja demonstrar o amor através de atos como esse, de prover o alimento para quem não tem, mas também de garantir recursos para que o evangelho continue sendo pregado. Como este vídeo que você está assistindo agora, mas também nos nossos cultos presenciais, nos aconselhamentos que os pastores dão, nas visitas a hospitais, enfim, tudo aquilo que o reino de Deus vivo acontece no nosso dia a dia. Para isso, nós contamos com a sua colaboração, contamos com a sua fidelidade, e aqui estão mostrados para você quais são os canais pelos quais você pode fazer chegar até nós o seu dízimo ou as suas ofertas, sem precisar vir até a igreja, sem precisar estar presencialmente aqui. Nós te agradecemos porque nós temos atravessado esse momento pandêmico cheio de dúvidas, de insegurança, resguardados por Deus e agradecidos, porque graças à sua manifestação, nós conseguimos atravessar essa pandemia, conseguindo auxiliar aqueles que precisam de auxílio e também honrando com todos os nossos compromissos. Que o Senhor te abençoe e continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E ainda nesse tema, eu já quero dar um feedback para vocês. Em setembro do ano passado, nós começamos uma campanha, a chamada IEV+. Ela tem a duração de 10 meses e ela tem como intuito arrecadar fundos para que a gente pudesse investir na manutenção dos nossos equipamentos de transmissão de culto, de som e de apoio ao culto presencial. Esses equipamentos, eles se tornaram essenciais nesse momento de pandemia por conta das nossas transmissões de live, dos cultos, mas também aqui presencial, porque nós tínhamos equipamentos que estavam obsoletos ou que já estavam tão desgastados que já não funcionavam tão bem. Investir nisso é essencial para o nosso funcionamento, para que a gente possa continuar, principalmente nas nossas ações nas redes sociais e na transmissão pela internet, mas são caros esses equipamentos, trazendo um desafio muito grande para nós, que já estávamos ali operando na pandemia com bastante cuidado financeiro. Então, oramos, sentimos no coração, entendemos, compartilhamos a ideia entre a liderança, entendemos que poderíamos iniciar uma ação focada exclusivamente nisso. E graças a Deus, os irmãos responderam. E de setembro até o final deste ano, nós conseguimos arrecadar um valor que já nos permitiu comprar um computador que auxilie a transmissão, que permita a edição de vídeo. Se você não sabe, até então nós fazíamos isso com equipamento emprestado. E isso é bênção. Mais tarde, vamos compartilhar todas as bênçãos do que a gente conseguiu, mas a campanha continua. Então, se você é um colaborador, continue nos apoiando com essa causa. E se você ainda não participa, mas sente vontade, fique à vontade. No boletim, na igreja, no site da igreja, você consegue todos os detalhes para você poder contribuir nessa ação. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, abençoe os seus celeiros, o seu trabalho, a sua provisão, em nome de Jesus. Agora sim, eu convido os irmãos de louvor para estarem trazendo para nós adoração, mas adoração em forma de música. Que o Senhor abençoe também você neste momento. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado por mais uma vez nos receber na sua casa. Reserve esse tempo para adorar junto conosco, tá bom, meus irmãos? Jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Oh, que tremenda graça, ah, que infalível amor, toma o meu lugar, a minha cruz levou. Ele deu a sua vida, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aplauda aí na sua casa. Eu conversava com um amigo essa semana e ele falava que essa música que nós iremos cantar é uma música que ele apresenta sempre para sua filha, porque é uma música que representa muito bem o amor de Cristo. E é um amor leve que nos constrange, mas que nos abraça. Porque esse é o nosso Jesus, um Jesus de comunhão. E essa canção, cante conosco, que eu tenho certeza que é o mesmo sentimento que você vai sentir. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa e está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao sondar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao sondar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós
preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Ele entrou em casa e está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao soltar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Como lugar de honra. Como lugar de honra. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um trecho da vida de um personagem muito conhecido. Mas talvez você ou a maioria das pessoas não conheça esse trecho específico que eu vou falar a respeito da vida dele. E eu leio então com vocês o texto que está no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, e eu leio com vocês a partir do verso 48. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas em propriedade. Ali, naquela montanha que você tiver subido, você morrerá e será sepultado, reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis comigo, na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você vai ver a terra prometida, mas só vai ver ela à distância. Você não entrará nela, na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Esse é um trecho da vida de Moisés que muito poucas pessoas conhecem, apesar de Moisés ser um personagem bastante conhecido.
Moisés é um personagem conhecido não só no meio evangélico, no meio cristão, mas também de forma geral, porque Moisés é um personagem famoso, existem filmes diversos contando a história de Moisés, existem desenhos infantis contando a história de Moisés. Então, Moisés não é um personagem que, inclusive, aqueles que não professam fé cristã, conhecem, principalmente pelos episódios da abertura do Mar Vermelho, dos 10 mandamentos, das 10 pragas. Isso tudo torna Moisés um personagem que gera curiosidade, então a história dele é bastante conhecida. Se você não conhece tão bem, eu vou dar um resumo, porque é importante você conhecer quem é Moisés para entender quão dramática é essa situação em que eu li com vocês, em que Deus está mandando ele subir a uma montanha para que lá ele morra. E que ele veja antes de morrer a terra prometida, mas ele não vai entrar nela, como Deus está determinando. E aí eu quero que vocês entendam como é que ele chegou naquele contexto. E essa reflexão que eu trago nessa noite é para falar comigo e com você a respeito de como nós entendemos a salvação e como nós entendemos a santidade na nossa vida. Vem comigo que nós vamos agora mergulhar na palavra. Moisés é um personagem que nasceu do povo hebreu, do povo de Deus. O povo hebreu hoje, como nós os conhecemos, nós chamamos eles de judeus, mas o povo hebreu era muito mais do que a tribo de Judá, que deu nome, né, de judeus. Ela era formada por 12 tribos, era uma população muito grande e era o povo, a nação de Deus. Como eles mesmos viraram as costas para Deus ao longo da sua vida, em alguns momentos da história dos hebreus, dos judeus, do povo de Israel, eles sofreram com a invasão de outros povos, sendo submetidos à escravidão, por exemplo, e nós encontramos o povo de Israel nesse momento. Antes de Moisés, o personagem mais conhecido é José. Então, se você sabe a história de José, José é um servo de Deus que se tornou o governador do Egito, um dos homens mais poderosos, e que ajudou o Egito a atravessar um período de fome. E tem novelas aí, tem filmes que contam essa história. Depois que José morreu, o povo hebreu, o povo de Israel, continuou morando no Egito, porque ali eles moravam com liberdade. Mas ao passar dos anos e saindo o faraó, sendo trocado o governo do Egito, foram se esquecendo de José, foram se esquecendo do Deus de José, foram se esquecendo daquele povo como um povo amigo. E a gente, passado muitos anos, nós reencontramos esse povo no Egito, mas agora com outra condição. Eles são agora escravos no Egito e sofrem muito. Alguns historiadores, estudiosos, contam que a estimativa de vida naquela época era em torno de 40 anos, ou seja, a minha idade, porque era tanto sofrimento que o povo tinha, sobre várias condições, que a longevidade não era uma realidade para eles. E ali Moisés nasce no meio desse povo, mas existe uma promessa de um libertador, que Deus dá essa promessa ao povo, através de profecias, de que haverá um libertador. Então, quando Moisés nasce, temendo a manifestação desse possível libertador, é dado um decreto de morte para que todos os meninos nascidos até 2 anos sejam sacrificados, e o exército do rei então parte para esses assassinatos. Temendo a morte do filho, a mãe de Moisés então tem um plano, coloca ele numa cestinha, coloca ele no rio Nilo e pede para a irmã mais velha, Miriam, acompanhar. Moisés, então, é colocado no rio, ele vai, então, seguindo os planos de Deus. Ele é encontrado pela filha de Faraó, que o acolhe e cria ele como se fosse seu próprio filho nos palácios do próprio Faraó, fazendo com que Moisés, então, sobreviva àquela chacina e, mais ainda, cresça se beneficiando de toda a cultura, de toda a riqueza que o palácio real poderia oferecer. Moisés cresce sem conhecer muito da sua origem, até que ele descobre que ele é, na verdade, daquele mesmo povo que está sendo escravizado. Então, ali por volta dos seus 20 anos, tomado por um senso de justiça, ele acaba matando um egípcio e, por conta disso, ele foge para o deserto, onde ele passa 40 anos. Moisés passou, ao total, 80 anos da vida dele no deserto. Os primeiros 40 foi fugido. Ele fugiu para o deserto e lá ele se casou, teve filhos e viveu como um pastor, até que Deus o chamou. Deus o chama no momento que ele aparece ali numa sarça pegando fogo,
e ele se comunica diretamente com Moisés, chamando Moisés a uma missão. Moisés, nesse momento, fica amedrontado, ele conhece as suas fragilidades, conhece toda a sua incapacidade, mas Deus ainda assim ordena que ele vá representá-lo, falar em nome do próprio Deus perante o faraó, para que o povo seja liberto. Moisés, então, ali a gente já começa a conhecer que Moisés é, então, o libertador prometido. Moisés vai, e acho que essa parte da história de Moisés você conhece bem, ele vai ter com o faraó não libera o povo, há ali manifestação de milagres, quando o faraó, como do Moisés, em nome de Deus, faz milagres acontecerem, por exemplo, tornando o seu cajado uma cobra, mas faraó tinha feiticeiros que fizeram a mesma coisa. Então, para mostrar que Deus, que Deus era o soberano e que a ordem dele não poderia ser descumprida, Moisés, então, comunica ao faraó que eles serão, toda aquela nação será cometida de 10 pragas, as quais Deus vai mandar, e você conhece essa história, as 10 pragas, na última das pragas, a morte dos primogênitos, morre o filho do faraó então deixa o povo ir. Quando o povo vai, imagine que a promessa de Deus era que eles fossem para uma terra que emanava leite e mel, então não só o povo hebreu, não só o povo de Israel, segue com Moisés, mas muitos egípcios, muitos forasteiros, muitos estrangeiros interessados em ir para uma terra nova, com tantas promessas, seguem junto com eles. No momento que eles estão fugindo, Faraó se arrepende de ter libertado eles, vai atrás com seu exército. Então é um momento que acho que todos conhecem de forma mais popular. Moisés, então, ali de frente para o Mar Vermelho, com o poder de Deus, abre o mar, o povo passa sem se molhar, atravessa o mar, e quando o faraó tenta atravessar, o mar se fecha, com a morte do faraó e de todo o seu exército. A partir dali, começa a segunda metade da história de Moisés. Os outros 40 anos que ele também vai passar no deserto. E aqui, as pessoas conhecem menos essa trajetória. Normalmente, as pessoas gostam de final feliz, e a travessia do Mar Vermelho é o final feliz para essa história. E poucas pessoas acompanham a história de Moisés depois disso. Mas depois disso é que Moisés se estabelece como uma liderança espiritual profunda, como um homem de Deus, ao qual a Bíblia chama de o homem mais manso do mundo. A gente está falando que Moisés liderou nessa viagem milhões de pessoas. Milhões de pessoas estiveram com eles e eles peregrinaram por 40 anos. Durante esses 40 anos em que eles peregrinaram, eles viram mais milagres acontecerem, mas o povo rebelde, com um coração que passou muito tempo escravizado no Egito e que trouxe com eles no coração muito da sua rebeldia, da sua ingratidão, do seu pecado, e isso se manifestou no meio do povo diversas vezes. Moisés teve que enfrentar a rebelião da sua própria família, a ingratidão do povo. Já logo no início, quando Moisés está no Monte Sinai, onde ele está uma manifestação poderosa de Deus, com raios e trovões, onde Deus está comunicando os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, o povo está lá festejando, porque criaram um bezerro de ouro, como se fosse um Deus, e estão adorando o bezerro de ouro. Então, muito pouco tempo depois de ver o mar sendo aberto, lá está o povo ingrato, adorando falsos deuses. E não foi diferente ao longo dos 40 anos em que Moisés liderou esse povo. Várias rebeliões, várias brigas, vários momentos de ingratidão e de pecado acometeram aquele povo. Moisés foi trazendo as orientações de Deus, as leis, as regras, as práticas, e foi ensinando o povo a exercer a piedade. Mas verdade seja dita, se chovia era culpa de Moisés. Se fizesse muito calor, a culpa era de Moisés. Se pegasse gripe, era culpa de Moisés. Se andasse e tropeçasse numa pedra, machucasse o dedão do pé, a culpa era de Moisés. Tudo era culpa de Moisés. Eles demandavam muito Moisés. Quando eles brigavam entre si, Moisés era convocado a ser o juiz dessas questões. Então ele era um conselheiro, um líder espiritual, um líder nacional, um líder social. Ele exercia liderança nas diversas esferas. E aí você fala, puxa, mas que estranho, porque você está contando a história de um personagem bíblico que é uma referência, mas o texto que você leu está contando uma história triste, que é quando Deus dá uma ordem a esse mesmo Moisés, para que ele suba o monte, para que ele veja a terra prometida, porque eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, sem encontrar a terra prometida. E quando eles estão próximos de encontrar, e passaram esse tempo no deserto justamente por serem rebeldes,
por precisarem ser ensinados no deserto antes de herdarem a promessa. Mas quando eles estão muito próximos de herdar a promessa, Deus diz para Moisés, apesar dos 40 anos que ele passou liderando o povo, ele diz para Moisés, você vai subir o monte, eu vou te mostrar a terra prometida, mas você não vai entrar. Você vai morrer no monte e vai se juntar aos seus antepassados. E a Bíblia conta que Moisés tinha 120 anos quando isso aconteceu. Mas a própria Bíblia diz que com 120 anos, ele era um homem de muito vigor. Ele não estava enfraquecido pela idade, pelo contrário, era um homem vigoroso. A Bíblia diz isso. E eu imagino então ele subindo com alguma frustração, com tristeza, sobe o monte. Dali ele tem uma visão panorâmica da Terra Prometida, mas eu acredito que ele também teve acesso à Terra em visão. Deus o tenha mostrado todos os benefícios, todas as belezas que aquela terra teria, mas ali ele não tem, mas ele não sai dali. Ali ele morre e ele é sepultado pelo próprio Deus e não entra na Terra Prometida. O texto conta que isso aconteceu porque Moisés não honrou a santidade de Deus. Isso aconteceu no episódio passado, quando eles estavam ali no deserto, o povo estava clamando por água. Deus pede a Moisés, então, que encoste o seu cajado na rocha, para que da rocha saia água e eles possam beber. Mas Moisés está enfurecido com o povo, ele bate na rocha, a rocha ali, a rocha que emana a água, ela é um símbolo de Jesus. Ali eles não conhecem Jesus, mas nós que temos a Bíblia como todos, conseguimos fazer esse link, né, de que a rocha é representando Jesus e a água viva que Jesus promete no Novo Testamento. Ali você vê Moisés batendo na rocha, exasperado, não reconhecendo a santidade de Deus. Ele diz, eu vos dou água. E ali ele fere um princípio. E por conta desse erro cometido, a gente vê Deus dando uma ordem para ele, de que ele vai morrer e não vai entrar na Terra Prometida. E aí você entra em pânico. Eu, quando li esse texto, entrei em pânico. Falei, meu Deus. Moisés, um homem que dedicou a maior parte da vida a servir ao Senhor, que enfrentou o faraó, que foi instrumento nas mãos de Deus para a realização de milagres diversos, que cuidou do povo por 40 anos. Esse homem comete um erro. E olha só como ele está sendo punido. E a gente traz isso para a nossa vida espiritual e começamos a refletir. E eu que peco, que não faço nada do que Moisés fez, não exerço nenhuma liderança, não ajudo, não sirvo ao Senhor como deveria servir, ainda assim, dia sim, peco, erro, eu estou perdido. Não há esperança para mim. Eu nem posso me comparar a Moisés. Eu não faço nem um terço do que Moisés fazia e cometo muito mais erros do que provavelmente Moisés cometeu. Eu sou uma pessoa sem esperança. E o texto e a mensagem pode dar esse sentimento para você, mas o meu objetivo nessa noite é justamente mostrar para você que nós temos uma compreensão equivocada do Evangelho. E quando nós lemos esse texto, essa compreensão, ela vem à tona, porque nós acreditamos que a nossa salvação e a nossa segurança está depositada no nosso poder de fazer as coisas certas. Se fazemos tudo direitinho, somos recompensados. Se erramos, somos castigados. E as pessoas usam isso e trazem isso para a sua vida espiritual. E é isso que eu quero que você aprenda que está errado. E onde uma coisa encaixa na outra. Continua a história de Moisés, para você entender como ela tem uma reflexão importante para nós nessa noite. Moisés então morre, o próprio Senhor o enterra para que ninguém soubesse onde ele está enterrado. Mas a Bíblia conta que não deu muito tempo, lá vem Satanás intimando o Senhor, dizendo, eu quero o corpo de Moisés, ele me pertence, ele errou, ele falhou. Eu quero Moisés, eu tenho planos para o corpo de Moisés. E é ali o momento, ele me pertence porque ele errou, ele pecou contra ti. E aí no momento que o Senhor olha para Satanás, e também ele precisa olhar para nós e dizer, você não entendeu nada do plano da salvação. Moisés me pertence. Moisés errou, mas ele me pertence. Tanto é verdade, gente, que lá no Novo Testamento, quando nós vemos Jesus orando ali com Pedro e os discípulos, no Monte da Transfiguração, naquele momento de oração em que aparecem para Jesus o próprio Moisés e Elias, para ali apoiar Jesus que está vivendo os últimos momentos antes da crucificação, e que, o Monte da Transfiguração, porque imagina que aquela manifestação poderosa,
luz e poder de Deus se manifesta, o Senhor Jesus, então, se manifesta em glória, Pedro, então, fica espantado com o que está vendo. Nós vemos Moisés lá e podemos concluir com isso, com toda certeza, que Moisés está no céu, está com Deus, teve acesso à sua salvação, teve acesso à eternidade e é um personagem que mais tarde tem a honra de estar com o próprio Jesus num momento tão difícil como aquele que Jesus estava prestes a viver. Muitas vezes, nós entendemos a salvação como um mérito nosso, como uma ação resultanda das nossas boas ações. Que eu sou um bom cidadão, eu pago meus impostos em dias, eu não mato, eu não roubo, eu frequento a igreja todo domingo, minha salvação está garantida, eu sou bom, eu garanto, estou bem. E quando eu falho, eu perco tudo, porque Deus fica naquela, tua salvação, tira a salvação, tua salvação, tira a salvação. Pecou, castigo. Ah, fez tudo o que eu queria, você é meu filho. Numa relação que na mente das pessoas, de forma popular, é uma relação até bipolar. Você não sabe como você acorda. E é paz que eu quero trazer com você. O Evangelho diz que a salvação não é mérito do homem, justamente para que o homem não se glorie dela. A salvação é mérito exclusivamente de Jesus e que nós alcançamos a salvação por meio da fé em Jesus. E a fé em Jesus é algo que o próprio Senhor nos fortalece no coração para ter. E isso nos imputa a justiça. Quando cremos em Jesus, as nossas muitas falhas são pagas por Jesus na cruz, que era inocente e morreu no nosso lugar. E a santidade de Jesus, então, é transferida para nós. De forma que quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Jesus. E como Jesus não pecou, Deus nos olha também sem pecado. A nossa salvação depende exclusivamente e totalmente de Jesus, do que Jesus já fez na cruz. E da nossa verdadeira fé. Isso significa, Tom, que você está me dizendo que eu posso então pecar, está tudo bem? Jesus já fez o que... Não, se você pensa assim, já vou te dar uma coisa. Né? Você precisa ver se você tem uma fé verdadeira. Porque a Bíblia me garante, sim, que a salvação, a minha salvação, ela está nas mãos de Cristo, ela depende dos méritos de Cristo, ela depende totalmente do que Cristo fez na cruz. E que ela é entregue para mim totalmente de graça, quando eu manifesto a fé verdadeira em Jesus, a fé salvadora. Então, naquele momento, eu recebo a salvação. Mas a Bíblia diz que uma vez que eu sou salvo, eu me torno um filho de Deus. O sacrifício de Cristo e a fé em Cristo me permite ser adotado como filho de Deus. E como filho de Deus, eu preciso andar em santidade como Deus espera que seus filhos andem. Então eu preciso deixar de pecar, eu preciso deixar de fazer coisas erradas, mas isso não é do dia para a noite. Por conta disso, Deus mesmo envia o Espírito Santo para a igreja, para os seus filhos, para que o Espírito Santo seja um orientador, um professor e um consolador, que espiritualmente se comunica com o nosso espírito e vai nos ensinando ao longo da nossa vida. Junto com as escrituras que trazem a verdade a respeito da vontade do Pai, nós vamos aprendendo mais de Deus e o Espírito Santo vai nos capacitando a ser transformados dia a dia. Então, se você conheceu Jesus ontem, talvez você tenha acordado hoje com alívio, com paz no coração, mas você talvez sinta os mesmos desejos pecaminosos que você sentia antes. A diferença é que você tem o Espírito Santo e você não é mais escravo do pecado. Você tem poder do céu para lutar contra o pecado. Mas isso vai ser um processo vai ser um processo gradativo. Se hoje você luta, por exemplo, com o alcoolismo, no dia seguinte à sua salvação, você terá poder do céu para, dia após dia, vencer o alcoolismo. Mas quando você vencer o alcoolismo, você vai descobrir que você se ira com facilidade, que você é egoísta, que você é fofoqueiro, e são outras coisas que, em santidade, o Senhor de glória em glória vai transformando a sua vida, de forma que você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. E nessa fase da nossa vida, depois da nossa salvação, até o momento da nossa morte ou da volta de Jesus, nesse processo de santificação que nós estamos, nós cometeremos erros. Não que nós façamos isso de forma deliberada, não que isso é uma coisa que a gente faça também sem nenhuma cautela. O pecado é um acidente na vida do cristão, mas é um acidente que acontece. Nós nos vemos durante a vida, durante os dias, diante de diversas situações e acabamos sendo fracos em algumas delas e cometemos o pecado.
O que a história de Moisés conta é que quando nós pecamos contra a santidade do Senhor, nós estamos nos colocando numa situação onde podemos sofrer a consequência. E nós conhecemos o quanto as pessoas sofrem a consequência pelo seu pecado. Aqueles que são viciados em pornografia e que têm estado conosco em aconselhamento, sofrem porque não conseguem, têm a sua mente totalmente contaminada, não conseguem mais exercer o seu trabalho direito, tem impacto no seu casamento. Aqueles que adulteram, perdem o amor dos filhos, perdem o amor do cônjuge. Aqueles que mentem, aqueles que são desonestos, aqueles que praticam mal, os que são fofoqueiros, os que são arrogantes. Em algum momento da sua vida, eles lidam com as consequências do seu pecado, mas eles precisam entender, todos nós precisamos entender, que quando pecamos e cremos em Cristo e nos arrependemos de verdade, no trono do Senhor nós encontramos perdão. Não importa qual erro você tenha cometido, no trono de Cristo você encontra perdão. O perdão é manifestado pelo verdadeiro arrependimento e pela fé em Jesus. Eu não estou dizendo que você pode viver em pecado, mas estou dizendo que ela tem consequências sobre a sua vida e consequências drásticas. Por isso, Moisés, que pecou contra a santidade do Senhor, foi punido. Apesar dele ter liderado o povo por 40 anos sem ter colocado os pés na terra prometida, nós vemos Moisés sendo acolhido pelo Senhor e sendo salvo. Mas ele pagou o preço pelos seus erros. Nós também pagaremos. Aqueles que têm a fé verdadeira em Cristo, que creem verdadeiramente no Senhor Jesus e por isso são salvos pela fé, também cometem erros. E eu já fiz uma pregação uma vez sobre quando pessoas boas cometem coisas ruins. E nós cometemos, e a própria Bíblia tem exemplos de pessoas boas que cometem coisas ruins. O próprio Davi, por exemplo, adulterou. Nós vemos Abraão, que mentiu. Nós vemos Ananias e Safira, que mentiram para os apóstolos. Nós temos momentos em que Pedro se comporta de um jeito perante os judeus e se comporta de outro jeito perante os não-judeus. E isso é uma hipocrisia. Então nós vamos percebendo que pessoas que alcançaram a fé em Jesus também cometem erros. Mas com o Espírito Santo, esses erros têm que ser entregues, confessados diante de Deus. E tem que ser para ensino, para que a gente não cometa. Identifique em nós quais são as nossas fraquezas que nos levam ao pecado, à tentação, e como é que a gente trabalha nisso. E o Espírito Santo é o nosso grande ajudador. Por isso a história de Moisés, ela conta isso. Satanás, quando pede o corpo de Moisés, ele pensa que a vida espiritual é uma questão de um checklist, onde você faz tudo certo, e se você faz tudo certo, você ganha seu mérito, mas se você faz alguma coisa errada, você então perde tudo. Com Deus não é assim. Satanás aprendeu ali. Quando o Senhor falou, o corpo de Moisés não te pertence. Moisés pertence a mim. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E enquanto temos a fé em Jesus, a fé salvadora, estamos acolhidos nos braços do Pai. Mas quando nós cometemos o pecado, ou vivemos deliberadamente, sem nos preocuparmos com o próximo, com as pessoas com quem nós convivemos, nós sofreremos as consequências disso. E eu desejo que você tenha essa consciência para que você aprenda com seus erros e não os cometa mais. Falo isso porque no meio evangélico, no meio cristão, existem pessoas muito egoístas, que pensam apenas em si mesmos, apesar de morar na casa com os pais e com os irmãos. Pensam apenas em si mesmos. Nós temos tido contato com jovens que durante a pandemia passaram a ser a maior fonte de renda dentro de casa, mas de uma forma muito triste, tem desrespeitado aos pais, porque como ele está pagando as contas, parece que ele entende que isso faz dele a nova liderança no lar, esquecendo que a liderança espiritual que o Senhor exerceu para a família não depende de salário nenhum, depende da ordem de Deus, e nós devemos honrar pai e mãe. Nós vemos pessoas que, mesmo no nosso meio, que não são bons maridos, não são boas esposas, que estão em crise de casamento, que são egoístas, que pensam apenas no que é melhor para si mesmos e estão sofrendo isso nos seus relacionamentos. De novo, se você não entender e não ser sensível em entregar isso diante do Senhor, você vai sofrer as consequências. E é isso que eu estou tentando trazer luz ao seu ano. Que ainda que nós estejamos nos braços acolhedores do nosso Pai, nós precisamos nos agarrar ao Espírito Santo e colocar diante dele todos os nossos sentimentos. Aqueles que se iram demais, se iram com muita facilidade, afastam as pessoas, afastam filhos, afastam cônjuges, afastam amigos. Se são todos comportamentos que o Senhor dá poder para que a gente possa vencer dentro de nós. Mas isso você precisa colocar aos pés de Jesus. Que a mensagem dessa noite seja uma mensagem de esperança para você. Que você que alcançou a fé em Cristo está acolhido nos braços do Pai. Mas que você precisa refletir sobre seus passos.
Janeiro, início de ano, é sempre um momento bom para você refletir sobre projetos e metas para 2022. Que tal você colocar algumas metas espirituais também na sua vida? Que tal adotar uma devocional diária? Que tal uma leitura bíblica? Que tal orar mais? Fazer algum tipo de jejum? Se envolver mais com as atividades da igreja? Perdoar aquelas pessoas que te ofenderam? Ser mais sensível à necessidade do próximo. É o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus, que você seja abençoado. Amém.